No ar, terceiro milênio, salve! Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que intriga muita gente. Na nossa palma da mão tem um monte de risquinho. Muita gente diz que isso não serve para nada, outros dizem que tem a ver, muita gente lia isso. E eu queria saber do professor Porfírio, por que disso? Por que nós temos essas linhas todas nas mãos? É muito simples, Oswaldo. Na verdade, o que nós temos na palma das mãos é o nosso verdadeiro mapa da vida. Muita gente acha que a quiromante, a leitora de mão, coisa e tal, essas coisas, tem sentido, tem um fundamento. Na verdade, é um fundamento muito maior do que as pessoas imaginam. É o que nós conhecíamos, ou ficamos sabendo agora, com o universo em desencanto, com a cultura racional, que antes mesmo do homem começar a pensar, quer dizer, antes de desenvolver o pensamento, a natureza já tinha fabricado o ser humano e já tinha preparado o ser humano para se relacionar com ela através dessas linhas que temos nas mãos. É muito importante. É como, vamos dizer assim, primeiro nós temos que aceitar que a natureza é que nos fabrica. É um conceito simples e óbvio, né? Nós não somos feitos por acaso. Então a natureza vem construindo o ser humano como uma fábrica. Constrói um aparelho de televisão, confere? E toda fábrica que faz um aparelho de televisão, um liquidificador, ou o que seja, ela coloca lá o seu diagramazinho naquele aparelho. E assim a natureza fez conosco. Colocou na palma das mãos a nossa formação, o nosso funcionamento, o nosso destino. E essa foi uma fase milenar, muito antiga, em que a humanidade nem pensava, mas também não sofria, porque ela funcionava exatamente como a natureza nos tinha feito para sermos. Foi o primeiro conhecimento divino que a humanidade teve a oportunidade para se desenvolver e começar a se realizar como um ser de origem pura, que nós somos de uma origem pura. A nossa origem é racional, a natureza está em transformação, mas o nosso verdadeiro ser, a nossa verdadeira vida é racional. E isso tudo um processo de evolução. E a natureza nos deu para nos guiar e nos orientar no caminho de retorno ao nosso estado natural, estas marcas que estão na nossa palma da mão. Este era o alfabeto astrológico, que hoje alguns ainda conseguem usar pelos resquícios, o entendimento. E que, em seguida, naturalmente, o ser humano como um todo, ele passou a adotar para si, de acordo com essa evolução, um outro modo de se relacionar com a natureza, que aí então criou o que nós aqui já falamos algumas vezes, que é o alfabeto artificial, o alfabeto dos números e das letras. Mas nessa transformação de alfabetos, do alfabeto natural, da palma das mãos, que se baseava nos astros, nos signos e nos planetas, nessa transformação, o ser humano materializado ele passou a adotar, em relação aos planetas, as letras, em relação aos signos, os números, e começou a criar os alfabetos primitivos, até chegar ao aramaico, o latim e o grego, e chegamos ao nosso alfabeto atual, com o conhecimento espiritual nos acompanhando, se transformando assim no segundo conhecimento divino, de uma forma artificial, que nós encontramos nos nossos velhos testamentos. Porfírio, gostaria de acrescentar mais. No Oriente ainda usam esse tipo de leitura de mãos e tudo, mas isso ainda está em vigor, ainda serve para os dias de hoje? Não tem coisas mais modernas ou coisas mais atualizadas? Isso já ficou para trás porque descobriram outras coisas? O que aconteceu nisso tudo? E qual foi a causa de terem abandonado esse alfabeto? O que aconteceu com o abandono desse alfabeto? Certamente que hoje não funciona mais dessa forma. A regência é outra. Naturalmente, continuamos funcionando como a natureza nos determinou, claro, mas não com esta regência. O que aconteceu nessa transformação do conhecimento natural, simples, astrológico, para o conhecimento das palavras, como hoje usamos, e dos números, é que na ocasião desse alfabeto, as pessoas
vamos dizer assim, todos sempre foram diferentes, a natureza sempre teve as suas ferramentas. Então, aqueles que tinham o poder de governar queriam que os seus descendentes também tivessem essa faculdade. Quer dizer, quando o sujeito tinha uma certa propriedade, certos poderes, ele sabia até na época que ele deveria ter os filhos dele, pois ele se relacionava com a natureza, e os descendentes dele nasceriam numa fase privilegiada quando ele fazia isso no tempo certo. Mas havia aqueles descuidos, né? Pelo fantasia, a moça era um pouquinho mais bonita, não quis esperar o tempo certo. Isso numa fase muito ainda primitiva, diga-se de passagem. Mas ele então havia certos abusos fora da época. E aí o ser humano começou a ter descendentes que ele não queria ter. Por exemplo, um governante tinha um filho que vinha na palma da mão dele que ele tinha que ser um operário, um pedreiro, porque ele não foi feito na época adequada, conforme aquele governante poderia prever para si. Aí alguns descontentes começaram a inventar que eles podiam fazer melhor pelos seus descendentes e criaram a tal lei da hereditariedade, para você ver como é que era primitiva ainda a forma de se relacionar com a natureza. E aí o ser humano passou a adotar, não, eu posso dar aos meus descendentes mais do que aquilo que a natureza está querendo nos dar, porque eu queria que o meu filho fosse também poderoso como eu, e ele está dizendo ali que ele tem que ser pobre. Aí começaram a perverter as coisas. Naturalmente, quando nascia para ser um operário e o pai forçava a barra para ser um poderoso, um governante, dava tudo errado. E diga-se de passagem, parece que essa coisa pegou, né? Porque hoje o sujeito não nasceu para coisa e vai fazer dar tudo errado. O Porfírio, uma coisa também. A gente sabe que no livro Universo e Desencanto diz que nós vivíamos no mundo racional e saímos do mundo racional. Uns tantos saíram do mundo racional, entraram pelo pedaço que não estava pronto. Então, abusamos. E no alfabeto artificial também abusamos de novo, invadimos mais um espaço que não era para invadir? Seria isso? Mais uma vez, abusamos do alfabeto astrológico, natural da natureza. Estamos agora abusando do alfabeto artificial, fazendo o que nem precisávamos fazer. E só falta abusar agora do terceiro conhecimento, que é a cultura racional do terceiro milênio. Porque o ser humano paga as contas pelo abuso que comete. Nós somos, ou estamos fora do nosso natural, fora dos limites, e tudo fora do limite não dá certo. É o que está acontecendo no mundo. Nós somos abusados, então. Todos queremos dizer isso. Todos que aqui estão, começando aqui pela mesa, né? Ilustre mesa que nos compõe aqui no momento. Todos nós somos abusados. Perfeitamente, porque somente quem abusa é que paga o preço do abuso. Já foi no início, puros, limpos e perfeitos, fomos avisados que havia o risco das transformações e agora, novamente, deixamos o conhecimento astrológico, alfabeto artificial, e estamos metendo novamente os pés pelas mãos, né, como diríamos, e buscando maneiras de nos destruir cada vez mais rápido. Está aí a poluição de todos os níveis. E tudo tem um limite, a gente sempre passando desse limite. Tudo que passa do limite não dá certo. Está à borda. Estamos vendo em nós mesmos, não precisa ir a lugar nenhum. E tudo isso, nós já falamos num outro programa, ambição e ganância. Professor Porfírio, você quer acrescentar mais alguma coisa, falar da ambição e a ganância? Porque eu acho que a ambição e a ganância é que estão destruindo o mundo. Pelo que a gente vê aí, cada vez quem tem mais quer ter, quem não quer ter, quem não tem quer ter também, e quem tem quer mais, cada vez mais, e nem que isso tenha que matar, roubar, destruir tudo, acabar com tudo, derrubar florestas por causa dessa ganância desenfreada. E isso vai nos levar a algum mal no futuro, né? Certamente. Já estamos tendo esse mal, né? O futuro já começou. Certamente. A questão é, o fundamento disso tudo. Quando nos orientávamos pelo alfabeto astrológico, nós não sofríamos. Nós sabíamos e tínhamos o que era necessário. Quando adotamos o alfabeto artificial, que viemos construindo tudo isso, toda essa forma de conhecimento artificial, é aí então que nós começamos a nascer no mundo, sem saber por quê e nem para quê. Quando tínhamos este conhecimento, quer dizer, as primeiras fases da humanidade, como que uma humanidade sendo tratada como um bebê dentro do útero de uma mãe, a natureza nos protegia e nos dava orientação de tudo.
E dizia, você vai nascer, você vai ser feliz, assim, assim. Durávamos eternidade, mais de 1000 anos. É aquela história do Matusalém, é verdadeira, tem fundamento. E o ser humano, naquela ocasião, ele sabia por que nascia, mas quando adotou a questão dos números, das letras, o alfabeto artificial, ele passou a nascer no mundo sem saber por quê nem para quê. Aí olha para o outro, fica com medo de perder, aí vem a ambição, ele quer ter mais, ele olha apenas para a matéria, é o que o ser humano faz hoje ainda. Ele olha para a matéria, ele sofre por aquilo que ele não pode ter, que a natureza dele não lhe permite. Por exemplo, meu caso pessoal, não vou falar de ninguém aqui, meu caso pessoal, vamos dizer assim, o meu dote, meu dom natural, era trabalhar na área de ciências jurídicas, do direito. Fui me formar em engenharia química e dar aula de química analítica na Universidade Rural. Então, na própria pele, a gente sente que nós nos desviamos de um comportamento natural que daria certo sempre para todos, mas dentro de um limite, e todos nós, a humanidade como um todo, ficou desorientada, nasceu no mundo sem saber porquê, aí faz um teste aqui, faz outro ali, quando vê, o sujeito está fazendo aquilo que não tem nenhuma aptidão. Quando tem, se dá bem. Aí, Pelé, por exemplo, é um grande exemplo, nasceu para jogar bola, jogou bola, se fez, e Roberto Carlos e outras pessoas, quando são para ser aquilo que são, é fácil. Quando acertam naquilo que nasceram para ser, vão direitinho até o final. Perfeitamente. E eu vou te perguntar uma coisa, existiu o alfabeto astrológico e todos seguiam, uns gananciosos e uns abusados, e somos nós que estamos aqui, não seguimos. E os que seguiram esse alfabeto, o que aconteceu com eles? Naturalmente, como nos esclarece o racional superior, esses já retornaram ao seu estado natural. Não estão mais vivendo neste processo de transformação em que a natureza vai nos levando de uma classe de vida para outra. Porque a vida, no seu fundamento, é uma vida eterna. Ela não se perde. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Quem obedeceu à astrologia já retornou ao seu estado natural, como dizemos, já voltou para o mundo racional. Quem não obedeceu está aqui, nesse processo de sofrimento, de transformações. E agora vem o terceiro conhecimento, que é a cultura racional, por isso diz cultura do terceiro milênio. Exatamente, o terceiro conhecimento para que o ser humano compreenda, se conheça, desenvolva o raciocínio e retorne agora ao mundo racional. Vai desobedecer? Sempre tem os abusados, né? Vai. E os que desobedecerem? Tem as classes de vida inferiores, porque a vida não acaba de vez, nunca. Você não morre, meu amigo, eu sei que eu não vou morrer. Esta consciência aparente, ela se acaba naturalmente, mas é só aparência. A verdadeira consciência, que hoje nós vamos poder conhecer, ela não se perde, ela vai continuar, só que em uma classe de vida inferior. Por isso que às vezes, só para complementar, e depois nós podemos enriquecer, às vezes o sujeito encontra um cachorrinho ali no meio da rua, e ele se dá muito bem com a gente, né? Parece até que é uma simpatia. Vai ver em outras vidas, ele já foi alguém da família, ou já conviveu com aquela família, com aquelas pessoas. Porque nós somos energia transformada em seres. E a natureza não joga fora nenhuma energia. O verdadeiro ser eterno é sempre o mesmo. Está tudo entrelaçado, tudo aqui dentro é uma panela só com todo mundo. Nós somos sempre os mesmos a nascer e a morrer. Essa é a grande revelação do universo em desencanto, que a doutrina espírita já tinha nos preparado para isso. Mas não um espírito. Nós estamos em experiência, né? Mas nós podemos até depois tratar este assunto num próximo programa. Muito interessante isso. Então nós somos sempre os mesmos a nascer e a morrer. Se obedecer agora, quiser voltar, pode voltar. Se não quiser obedecer, não tenho pressa não. Vai continuar vivendo, mas em classe de vida inferior. Porque tudo que progride, se multiplica, degenera, enfraquece e vai para a classe inferior. Isto é lei da natureza. Porfírio, a gente tem um pouquinho só de tempo, muito rapidamente, só para você explicar. Essa já é, então, a terceira chamada que a gente está tendo. Primeira, quando estava no mundo racional saindo, o alfabeto astrológico, e agora a cultura racional para chamar a atenção. Já é a terceira chamada? Certamente. É o terceiro chamado geral. Mas, olha, todos estão sendo chamados. E ninguém vai ser escolhido. Porque muita gente diz assim, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mas quem escolhe é o indivíduo. Você escolhe, eu escolho. Porque chamados, todos estão sendo. Deus não tem eleitos, não tem esse ou aquele privilegiado, nem a natureza.
O sol nasce para todos. Alguns aproveitam mais, outros aproveitam menos. E assim a gente mais queimadinho, né? Parece que eu peguei um pouquinho vermelhinho. mais de sol, mas estamos aí. Mas isso cada um escolhe o que é melhor para si. E a cultura racional, certamente, é o terceiro chamado geral à humanidade para retornar ao seu estado natural, o estado fundamental de vida, de racionais puros, limpos e perfeitos. Porque a nossa origem é racional. Nós não somos deste mundo. E nós temos o livre-arbítrio, então escolhemos o nosso caminho. Então nós estamos chamados, muitos chamados e poucos escolhidos, mas você que escolhe. E nós estamos aqui lhe mostrando cultura racional para você escolher esse caminho, que você vai se dar muito bem. Tchau, a gente está terminando o programa, mas a gente volta. Tchau.